Hello, I'm back. Bom, hoje nós vamos falar dos labubus. Tenho uma convidada incrível, a Andressa. Oi, Bruna, tudo bem? Eu entrei aqui, né, antes de começar a live e vi que tinha super pouca gente online. Fiquei meio chateada, mas a Andressa é incrível. Essa live vai ficar salva e vou esperar ela entrar para começar de fato. Bruna, então, se você quiser ir conversando enquanto a Andressa não chega. E aí eu quero saber de vocês se vocês estão atrás de um... Oi, Lu! Tudo bem? Lu, a gente se vê daqui a pouco no curso, hein? Oi, Malu, tudo bem? Gente, tô esperando a convidada Andressa chegar pra gente começar esse papo incrível sobre os labubus, que na verdade vai muito além, né, dos labubus. Oi, é a porta de entrada pra gente falar muito mais, né, sobre a velocidade. Aí, ela chegou. Oi, Andressa, tudo bem? Já vou te mandar o invite. Deixa eu ver. A Bruna tava super animada pra essa live e minhas irmãs estavam já viciadas. Ai, bom, eu sou suspeita, eu até perdi umas amizades porque eu quis fazer essa live aqui. E aí, peraí, tá? Deixa eu só ver, Andressa, eu vou te chamar pelo... Oi, Bia, tudo bem? Eu vou te chamar por aqui, tá? Se não for, você me avisa, tá? E aí, gente, é muito além de um boneco, né, que a gente vai falar hoje. É sobre pertencimento, sobre a velocidade com que as coisas estão acontecendo. É tudo muito rápido. Ah, então eu te mandei... Peraí, gente. Acho que eu fiz algo aqui, peraí. Uma pessoa e tem problemas de convidar pra live, mas enfim. Labubu é a porta de entrada para pertencer a alguma coisa, né, Malu? Pertencer ao quê? É isso que a gente vai falar, né? O que, que eles querem dizer, para onde eles nos levam. E tem a ver também, mas eu também não quero dar o spoiler antes da minha convidada chegar, né? Mas tem a ver também com a questão do luxo, do mercado asiático, dessas questões que a gente está vivendo de ver vídeos vazando, ver produção de peças, né? Assim, como a gente nunca viu, não que a gente não soubesse, mas a gente não tinha visto. Andressa, vê se chegou para você o convite, senão eu faço aqui de novo. E a Andressa é maravilhosa, tá, gente? Ela tá no doutorado, ela pesquisa muito, não tá conseguindo participar. Não sei porque agora ela mandou, peraí, vamos ver. Agora vai dar. E eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Deixa eu ver, eu aceitei. Agora vai, tá conectando. E aí, deu certo? Deu certo! Eu já tava Aê! aqui super, quase já começando a live com o pessoal. E aí o pessoal Maravilha. animado, querendo saber o que, que a gente vai falar, o que Labubu significa, enfim. Mas antes, como eu tô muito feliz que a gente tá fazendo essa live juntas, eu queria muito pedir para você se apresentar para o pessoal que tá aqui. Tem, assim, essa enorme audiência incrível, mas também as pessoas que vão assistir depois, que talvez não te conheçam, eu gostaria de pedir para você se apresentar, que você tem uma trajetória incrível, e aí, gente, vocês vão entender por que, que a gente está fazendo essa live com ela. Show!
Então, boa noite, gente. Essa noite fria para quem está em São Paulo, bem fria. Eu sou a Andressa, eu sou originalmente formada em jornalismo lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou aqui em São Paulo há quase 12 anos, 13. Perdi as contas, perdi o sotaque também. Eu fiz o meu mestrado em tecnologias da inteligência e design digital. Trabalhava com semiótica lá na PUC, então já tinha essa coisa, símbolos, signos, o que que significa, o que que quer dizer. No mercado de trabalho, eu fui cofundadora de uma startup, uma HR Tech, que era 99 Jobs. Depois eu fui head de marketing da Endeavor e nesse processo eu comecei meu doutorado na SPM, que é em marketing e é 100% focado em marketing de luxo. Então eu estudo principalmente o posicionamento dos conglomerados de moda e de luxo, posicionamento de marcas aqui no Brasil que querem ser premium, né, ou seja, luxo dentro do mercado brasileiro. E eu tenho uma newsletter que chama de The Spirit Hunting Club, que é uma newsletter, né, que fala muito de luxo, de cultura de consumo. E eu e Maia nos conhecemos por aí, incrivelmente, né? A gente se conheceu online antes de se encontrar dentro da própria SPM, dentro do Hub de Luxo. Exato. Então, gente, vocês viram a trajetória dela, né? Eu até tô um pouco intimidada. A Malu me interessa Ai, muito me sobre. conta. A Malu me interessa muito sobre semiótica. Semiótica é incrível. A gente vai falar basicamente sobre isso, né? E, enfim, eu e a Andressa nos conhecemos lá na SPM, realmente num grupo de estudos sobre o mercado de luxo. E estou acompanhando um pouco do desenvolvimento do doutorado dela, enfim, é uma pessoa incrível. E aí a gente tava nessa de ver coisa aqui de Labubu, a gente falando aqui, é um negócio do desejo, é um monte de gente hypada que aparece com o bicho pendurado na bolsa. E aí, em alguma dessas postagens aí, a gente se falou, poxa, vamos falar sobre isso, né? E não é falar, gente, assim, gosto ou não gosto, feio ou bonito, eu mesma já tenho a minha opinião. Aliás, eu não gosto de bicho, então para mim já não serve. Mas, tá, a gente tá aqui para falar, e a Malu tinha perguntado, né, sobre como ia ser a nossa abordagem. E eu acho que na sua postagem no LinkedIn você já deu um super, Um preview, assim, né? spoiler, é um preview do que ia ser essa conversa e o que exatamente significa isso, né? Que vai muito além de um boneco. E hoje, especificamente, eu vi muitas postagens falando, não sei se vocês viram, que o Labubu é o novo macaquinho da Kipling, algumas coisas assim, meio tirando um sarro, né? E por trás disso, daí a Andressa tem muita bagagem para poder falar, né? Principalmente por conta dessa bagagem de semiótica, o que exatamente significa a gente, de repente, tá tudo bem, de repente eu preciso muito desse negócio, aí eu peço pela internet, nem chegou, eu já tô exausta de ver e já quero outra coisa. Né? E quando a gente vai estudar os autores e eles falam sobre esses movimentos, a moda tem muito esse movimento, né, de geração de desejo, aí atinge a massa e aí já não serve mais, esse ciclo que se repete há anos e anos, enfim. E antes, esse ciclo durava 6 meses, pelo menos, né? 6, 4 meses, por aí. E agora é coisa de dias. Então, o que está acontecendo? Antes da gente falar especificamente do boneco. Perfeito. Eu acho que a gente pode começar então falando desse ciclo, né, da Uhum. moda, mas também do consumo que encurtou pra caramba. Dentro da metodologia, ele chama trickle bottle down. Então, assim, é aquele sistema clássico, gente, que é uma pirâmide, e aí você tem lá o topo de uma pirâmide que dita uma tendência, e essa tendência vai se espalhando. Por exemplo, cirurgia plástica. Ah, silicone, lipoaspiração, fazer lábio, e aí, essa tendência, ela vai descendo, né? Ela vai indo ali para a cauda média, para a cauda longa, e ela vai chegando nas camadas mais populares. Não que seja uma coisa barata, mas assim, dá para parcelar em 12 vezes, dá para fazer no consultório odontológico, tem plano de saúde que cobre algumas coisas. E aí o que acontece? Quando você chega lá embaixo da pirâmide, o topo começa a refutar, né? Então agora a moda é o quê? Desplante, desarmonização Verdade. facial,
a mesma coisa, o movimento mais recente, Clean Girl e o Old Money. O Old Money foi muito engraçado porque foi assim, o TikTok descobriu a Loro Piana, que era a marca, né, dos ricos e Não, famosos. E o é. pessoal, não, porque descobrimos a marca que não sei quantos euros custa a camiseta, ninguém sabe, é só os ricos. E não, né, gente, foi uma estratégia da LVMH que comprou essa marca lá em 2012, expandiu de loja horrores entre 2015 e 2016, colocou as roupas na série Succession, que foi assim um estouro na Max, acho que foi uma das séries mais assistidas da Max, ganhou um horror de Grammy. E aí o pessoal achou que descobriu a Loro Piana e o Old Money, né? Sendo que é uma estratégia bem desenhadinha. E aí você vê de tudo, tanto fila na Loro Piana, que foi um negócio inédito, Uhum. quanto o pessoal ensinando a comprar Old Money na Shein, né? Nossa, incrível! Adoro esse movimento. E é isso, e aí é a hora que populariza, então que você tá lá no calor de 40 graus do Brasil comprando sua calça social e seu terno na Shein para ser bem old money. O que vem? Ai, a Cacareco Girl. Agora é o momento. Então, maximalista, cacarecadora. Na decoração tá fortíssimo também. Agora o certo é casa com cara de casa. O que é uma casa com cara de casa, né? Maximalista, papel de parede, pinta. Inclusive, eu acho muito mais legal, mas Uhum. assim, vem em contraponto àquela casa Kim Kardashian, que era toda branca, o design norueguês que estava bombando também, né? Super minimalista, sem assim um potinho na parede. E é isso, esses ciclos eles vão acontecendo e cada vez mais rápido, que é o caso do nosso Labubu, né? O Labubu, eu lembro, eu estava na Coreia em setembro passado e eu tinha até postado na News sobre, comprei uns Labubus lá porque era muito o hype do momento, tem uns fazendo yoga, uns de mazinho. Tá, quando ele chegou aqui no Brasil, que ele tipo, começou essa mega popularização, e foi mega mesmo, tá, gente? O Labubu no último mês, ele vendeu mais que a Hot Wheels e a Barbie juntos. Tipo assim, ele vendeu pra caramba, tipo, é o brinquedo que mais vendeu e nem necessariamente é criança que compra, apesar de criança adorar também. Então a gente tá lá encomendando da China, da Coreia, esperando chegar. A Cidade Jardim já tá com uma pop-up store que vende o bonequinho por R$ 1.000, para quem estiver assim, desesperado, quiser muito esse símbolo pendurado na bolsa. Mas o pessoal já começou a refutar, né? Já virou coisa de branca básica, né? Do TikTok, de gente sem personalidade, de marketing de manada. Uhum. Então, assim, não durou um semestre, né? Não durou um trimestre, na verdade, o hype desse Labubu. Inclusive conteúdo, né? Eu pensei, a gente vai soltar a live de Labubu, o pessoal já vai revirar o olho, né? Que não aguenta mais falar Só ouvi falar, né? do coitado do Labubu, que é esse, enfim, esse bichinho super legal. E ele tem uma história legal, né? Ele tem um Sim. designer que tem todo um mundo dos monstrinhos, é um artista plástico super legal, enfim. Mas, coitado, nasceu, ele chegou aqui, tá em Curitiba ainda, já cancelaram o bichinho, né? Antes de chegar na casa da compradora. Às vezes você tá no rastreio ali, né? Exatamente, tá no porto e ainda você já não serve mais, né? Que fique por Já não deve aí. mais. Mas acho que uma coisa interessante do Lambubu, você tava, enfim, você tava em viagem, você viu o bicho num outro contexto, eu Uhum. acredito, né? A gente não conversou sobre isso, mas eu acredito que num outro contexto. Agora, quando ele chegou aqui, ele já chegou como um item, um acessório, uma bugiganga, enfim, só em Uhum. bolsas hype. Então, assim, Birkins de cor exótico, o fulano milionário que coleciona não sei o quê. Então, assim, o bichinho tava com essas pessoas nessas bolsas. Não tava em qualquer Não bolsa, é né? qualquer bolsa, exato. Aquela Miu Miu Avenue também, né? A marronzona. Mas eu acho que isso é interessante também, porque a gente tem esses novos perfis de consumo e de consumidores, né? A gente tem, primeiro que a gente tem esse movimento do valor do produto hoje não está necessariamente em quanto custa, mas no que ele diz, né? Uhum. Então, às vezes ter um Labubu diz muito mais sobre você, falando dos signos, ainda da sua leitura cultural, de onde você se encaixa, do que você ter uma bolsa que é cara, hypada,
sei lá, uma Michael Kors, uma Tommy Hilfiger, sabe, vou me queimar com todas as marcas aqui, Vitor Hugo, não sei. Mas assim, uma bolsa que ela é cara, mas ela tem uma aura Tá. e ela não tá representando nada agora. Ela não tem um código ali que ela representa, ela é Uhum, apenas uma bolsa cara. uhum. O Labubu, ele diz mais, né, sobre você, essa senha visual que a gente coloca lá. Se a gente for entrar no, nos símbolos, dá para falar de Bourdieu, por exemplo, aquele Dá, dá. os capitais. Aham. Então é isso, a gente tem lá, segundo Bourdieu, três capitais principais que formam, né, a nossa percepção do todo. Então a gente tem um capital social, que é as pessoas que a gente convive, os lugares que a gente tem acesso. A gente tem um capital cultural, que é os nossos cursos, o quanto a gente estudou, habilidades ali, as hard skills, né, para o RH, então habilidades É. técnicas que a gente tem. Social, cultural. Socorro, me ajuda. O... E o capital? Gente, E deu branco, falei o tudo. de dinheiro. E o capital dinheiro, capital Capital. grana mesmo. É, que não é esse nome, é tipo monetário, vai, vamos dizer assim. Uhum. É. Seu capital financeiro ali. E esse é super engraçado, porque às vezes você atinge esse capital grana, mas você não tem o capital cultural e o social. E aí vira o emergente, né? Que é a pessoa Uhum. que tem o dinheiro, mas ela não consegue se encaixar no espaço. E falam que essa leitura, né, desses três capitais vai gerar o seu capital simbólico, que é o como você é visto de fora, e o seu habitus classe, que é a forma que você performa ali em sociedade a partir desses capitais que você tem. E agora tá muito na moda no TikTok o capital cultural. Tudo é capital cultural, só se fala no tal do econômico. Isso, econômica. Grana, bufunfa, econômico. Enfim, é. Obrigada. Obrigada, Isa. Mas é isso. E dentro do TikTok a gente vê essas percepções de capital cultural mudando cada vez mais rápido. A gente teve um outro cenário muito parecido com o do Labubu, não sei se todo mundo acompanhou, mas que foi da Drunk Elephant, aquela marca de skincare. Ela caiu no gosto das consumidoras kids. Então, assim, aquele movimento da Sephora Kids, que eram as crianças que estavam invadindo a Sephora, testando todos os produtos, estragando todas as lojas, era principalmente para essa Drunk Elephant, que tinha ali as embalagenzinhas coloridas, e aí causou uma série de questionamentos sobre, né, poxa, meninas de 12, 13 anos fazendo skincare. Isso veio aqui para o Brasil também, a gente tem uma série de TikTokers que fazia lá o creminho com peptídeo, aí você pingava as drops douradas e passava no rosto, enfim. E a Shiseido comprou a Drunk Elephant muito rápido, Uhum. e hoje a Drunk Elephant está dando tipo 65 milhões de prejuízo. Caiu muito o valor de mercado, porque é isso, o público ficou fadado a um público muito jovem Uhum. que não manteve, né, a rotina de skincare, o que é muito assíduo por novidade, não vai continuar fiel a uma marca, que é um padrão que a gente tinha. Acho que isso você pode falar bastante, né? Que é um padrão que a gente tinha até então, até essa geração millennial aqui e a Z um pouquinho mais velha. É, que em relação a não só adquirir comportamentos e aí você perpetuá-los, então você herdar comportamentos da sua família, e aí você leva então, ai, nós todas fazemos isso e aquilo, nananã. Assim, e muito desse herdar, né, tem a ver com a construção de marcas de luxo ao longo do tempo, porque a gente também compreendia esses códigos, né, das marcas através de familiares acima de nós. A gente estava sempre a gente está, né, sempre num núcleo. Então a gente recebe a informação. E hoje essa dinâmica ela está invertida, né? É o filho que leva a informação para o pai sobre, ou enfim, a filha que leva a informação para a mãe sobre o que tem de marca nova, sobre o que tem de coisa nova acontecendo, muito por conta dessa velocidade, e zero fidelidade, né? Zero Zero fidelidade. fidelidade. Com qualquer coisa, com qualquer ritual. Eu tô vendo agora, nesse momento, o negócio da corrida. Eu tô chocada. A Isa tá aqui, ela corre.
Eu tô muito chocada que eu vi que dá para você comprar o trajeto fake para você postar no Strava. Assim, o meu mundo Meu caiu. Deus! Eu falei, como assim, gente? Não era um negócio para você, né? Assim, não que a gente não vivencie também no social isso, mas assim, era tão para você, né? E agora já, então já não serve mais, entendeu? Agora eu já não sei mais quem é que tá postando de verdade ou não, então já me desinteressei. Aí, enfim, agora tá todo mundo louco, aí daqui a pouco o pessoal cansa, daí já vai para outra coisa, e é tudo muito rápido. Então, assim, do mesmo jeito que, né, você vai ao céu, depois você desce ao inferno, vamos dizer, e Uhum. acontece, né, com marcas, com comportamentos, e enfim, aí eu tava também vendo, a gente está agora na corrida, mas o olhar já está voltado para aqueles espaços de wellness, não é mais academia, não é mais a corrida. Agora é o espaço de wellness, que daí tem um monte de coisa. Aí já tem academia assim, enfim, é muito rápido. Você nem entendeu uma coisa ainda, já tem outras duas na sua frente. E se a gente olhar para moda vestir, né? Daí que a gente fica louco de vez, né? Porque assim, não deu tempo de chegar, e daí já tem outra coisa, e aí você tem Shein trabalhando. A Bruna falou Pilates também Pilates, né? Uns tempos Essa atrás. seita do Pilates, né? O É, calor, ou do yoga. Maravilhoso. É. Yoga também, aí eu lembro, né, daquele documentário da Gwyneth Paltrow com a Goop, e aí, nossa, várias coisas alternativas e não sei o que, daí agora já não sei mais, entendeu? Assim, Uhum. então, acho que, acho, É. assim, mas acho não é muito legal para live, uma live que, né, a gente Não. se falou tão acadêmica, né, enfim, mas Eu assim, entendo que tem alguns culpados nesse. A gente pode analisar alguns culpados aham, dentro desse processo. É claro que a gente teve, primeiro, ali no Covid. Ninguém aguenta mais falar de Covid, né? Faz 5 anos, tá bom, isso ah, aí. Mas preguiça. ele teve um papel super importante dentro das marcas de luxo na moda. Luxo tem muitas áreas, mas dentro da moda, todo mundo, todos os conglomerados abriram loja online, que era uma coisa que era uma discussão até então, né? Porque tinha muito, vai perder a experiência, tem que vir na loja, tem que. Todos eles se rendem. Então, Kering, Richemont, LVMH, a própria Hermès, todos abriram suas Hermes. lojas Aham. online. Eles não contavam com o TikTok, né? Isso não estava previsto, não estava mapeado. Então, quando o TikTok vem com esse algoritmo muito Muito. diferente, que é assim, se você por acaso para e assiste um vídeo de alguém fazendo um unboxing de uma Birkin, você vai receber 20 na sequência. Se você continuar assistindo 25, você vai ter uma sensação que todo mundo tem aquela bolsa. E aí, assim, você vai ter um unboxing da colecionadora, você vai ter um unboxing de uma pessoa que quis muito comprar e postou lá, você vai ter um unboxing de alguém que comprou a falsificada, vai comparar com a original, vai te mostrar que é a diferença. Alguém que só comprou a falsificada mesmo, alguém que comprou a original, não, que comprou a falsificada, mas finge que é original. Vai ter, e aquilo vai te saturando. E pega numa das dores principais do luxo, que é o conceito de raridade, né? Fica Ferrer também, mas muitas pessoas falam desse conceito de raridade dentro do luxo, que ele pode ser visto de várias formas. Ele pode ser visto com diamante é raro, logo é luxuoso, Uhum. mas também uma Birkin é rara, porque ela é difícil de conseguir. Então, essa escassez programada também funciona, né, dentro do luxo. Aquele drop com só X unidades, Uhum. aquela coleção exclusiva que é seriada. E aí tá bom, foram online e aconteceu esse fenômeno do TikTok. Mas tem um outro, né, fenômeno de bastidor que é praticamente todas as marcas de luxo foram compradas por conglomerados nesses últimos 20 anos. Então, assim, a gente ainda tem Chanel, que é de uma família, Hermès é a marca única, mas é quase que se comporta como um conglomerado. E aí o que acontece, né? Quando você compra lá uma Gucci, uma Dolce Gabbana, uma Dior, você tem aquela família que tá não sei quantas gerações tocando aquele negócio, e aí você coloca o seu acionista lá, né? Afinal, o conglomerado comprou. Uhum. E esse acionista, assim, historicamente, em 2, 3 anos, ele já tirou a família inteira do board
E ele tá lá com as metas financeiras dele de conglomerado, não de uma maison familiar da França. Então, o que eles Aham. começaram a fazer? Expandir e estender. Expandir é como, sabe, eu sou a Hellmann's, eu tenho uma marca de maionese e agora eu também tenho ketchup e mostarda. Então, né? Expandir a minha linha. Mas eles não fizeram só isso, eles também estenderam. Então, assim, eu sou uma marca de bolsa, eu vou ter mais coleções de moda. Ah, a coleção de moda ainda é muito caro, então eu vou lançar mais linhas de perfumes. Perfume ainda não. E se a gente lançar maquiagem? Todas as marcas de moda no luxo lançaram suas próprias linhas de maquiagem. Uhum. Você pode comprar por R$ 200 um produto da Chanel, né? Um batonzinho, um esmalte, enfim, uma coisa que era inatingível. Tipo, ter um produto da Chanel na sua casa, pelo menos aqui pro sul global, por muito tempo. E aí, quando até a maquiagem satura, vamos fazer o cafezinho da marca, o bolinho da marca. Aí vai lá o pessoal, nossa, é uma estratégia de comunidade para juntar o pessoal Isso. offline. É, sim, é nada, né? Mas, enfim, isso causa um desgaste, porque você começa, além de ver aquela marca repetidamente nas suas redes sociais, ela também está oficialmente na raquete de tênis, da prancha de surf, numa bicicleta, numa bolsa, num pacote de algodão, que tem também. Então, isso dá uma saturação e tira essa percepção que aquilo é raro, que aquilo é único, né? Que aquilo é exclusivo. E por isso que as pessoas acabam indo para outros símbolos ali, culturais, que mostrem quanto elas são antenadas e ligadas, né? E diferentes da massa, mesmo num comportamento de manada, né? Aham. No fundo, todo mundo quer mostrar que é diferente. Então, mesmo se eu vou no café Louis Vuitton, é para uma olha, gente, como eu sou diferente, eu tô no café Louis Vuitton. Quando a gente cai num ambiente digital, e acho que o TikTok, é legal você trazer o TikTok, porque ele muda muito a dinâmica da rede social, Hum, né? A gente hum. vem de um processo de rede social onde eu utilizo a plataforma a partir de uma conexão que eu quero fazer com alguém que normalmente eu conheço, né? Ou tenho alguém em comum ou alguma coisa assim. Quando chega o TikTok, é o momento em que você não precisa conhecer ninguém. Você entra lá, coloca suas preferências, ele começa a te mostrar conteúdo do tipo que você gosta, e Aham. satisfação, satisfação, e você começa a seguir um monte de gente que você nunca viu. Aliás, você nem vê o conteúdo dos seus amigos, você vê dos creators que o algoritmo manda para você conforme as coisas que você está assistindo, enfim. Eles nem se consideram na rede social, eles se consideram de plataforma de entretenimento. Uhum. E agora, né? Não sei como é que vai ser aqui pra gente, mas já tá funcionando o TikTok Shop. Uhum. Na China funciona maravilhosamente bem. É que, como a gente está falando de um mercado premium luxo, não é a principal rede social utilizada por essas marcas, né? Então, assim, elas querem estar e aí elas usam de creators para isso, mas elas mesmas criando conteúdo ali para a plataforma, hum, não muito, né? Então, deixa que eu pego Exato. alguém ali que entende, que sabe como é que aquilo funciona. E manda ver. Só que essa dinâmica também de consumo de informação através do TikTok, mudou a velocidade de tudo que a gente já vinha falando que estava acelerado, né? Que a Sim. velocidade de tudo estava mudando, e aí a gente vinha falando não calmamente, é que assim, perto do que é hoje, eu olhava e falava, meu Deus, como a gente estava lerdo. Nossa, né? Falando assim, enfim, ai, porque vai mudar, não sei o que, e o TikTok trouxe um negócio que, cara, mudou e você nem percebeu. Já mudou duas vezes e você não se ligou, né? Então, tem vários documentários sobre o TikTok, tem documentários na Netflix, na Amazon Prime, falando sobre o funcionamento do algoritmo. E aí tem vieses super preconceituosos dentro desse algoritmo. Então, assim, Uhum. coisas que a gente vive na bolha e coisas dos símbolos, tá? Eles são reproduzidos através do algoritmo. No final, quem gerencia
esse algoritmo, ou quem um dia gerenciou ou abasteceu de informação, foi um humano, né? Ou tudo partiu de um comportamento humano e aí isso vai passando, né, para um algoritmo que no final entrega menos conteúdo se você tem um comportamento X ou Y, né? Sim. Então, até falando aqui do TikTok, do Instagram mesmo, é uma plataforma, gente, que, vamos lá, é pra gente trabalhar para ela. É isso. Ai, vamos derrubar a É. live. Meu Deus. Imagina. Mas assim, no final do dia é isso. Nós trabalhamos para a plataforma, tá? E aí, se você não posta, se você não, né? Ele não entrega o seu conteúdo. Então, eu tava fora aqui das redes por alguns outros motivos. E aí eu voltei, gente, sério, eu fiz um stories, acho que entregou, sei lá, para 5 pessoas. Eu falei, que é isso, gente? Que é isso? Que desesperador. É que eu não vivo disso, né? Mas eu falei, Uhum. imagina se eu vivesse disso, eu tava assim, sem nenhum contrato no momento, Não, né? e eu acho que é uma das dores do conteúdo de hoje, né? Por isso que as newsletters, Substack e tudo mais voltou. Porque é isso, a pessoa é obrigada a entregar uma frequência X de conteúdos e às vezes você não tem o que postar. Então você vai, aquelas dicas, é chat GPT, cria um post, Total. 5 dicas, não sei o que, não sei. Uns negócios que ninguém mais aguenta, vira um lixão o feed, né? Porque é todo mundo fazendo conteúdo genérico para alimentar o algoritmo. E, mas eu acho que uma outra questão que pode corroborar com esses fenômenos não virem mais das marcas de luxo, né, dentro da moda, que sempre foi, né, o trickle, então vinha do topo Perfeito. e descia. Então a gente tem o fenômeno do Labubu, que a gente está falando agora, mas a gente também tem aquele vídeo incrível dos adolescentes em 2 dias numa fila, assim, esperando o lançamento da nova garrafa da Oala. Gente, é fenomenal esse vídeo, depois eu Nossa, mando é aqui. Mas verdade. assim, é tipo fila de quando tinha o iPhone, que era moda, iPhone 1, iPhone 2, que era uma loucura. Eu Os dormia na adolescentes sentados, cadeirinha de abrir, assim, esperando. E aí tem uma cortina cobrindo uma garrafona. E aí a cortina cai, a galera comemora, grita, bate palma. E é uma garrafa com canudo, sabe? Novo. Então, teve esse movimento da Uala, que foi fortíssimo. A gente teve Drunk Elephant. A gente tem hoje no Brasil, se vocês quiserem chorar, vocês podem procurar os 4 livros mais vendidos hoje. São todos Bobbie Goods, que é o jardim encantado reciclado, né? Com um cachorrinho, com um ursinho. E são os livros mais vendidos do Brasil. Aí tem assim, o cachorrinho de manhã, o cachorrinho de noite, o cachorrinho na floresta, mas é tudo Bobbie Goods para colorir, né? E por que que isso dói também? Por que que dói não? Por que que isso mudou tanto, né? Esse símbolo Uhum. de status? Porque ali dentro das marcas de luxo, a gente tem um bastidor bem desencantado. Então, assim, a gente teve o escândalo agora das fábricas chinesas, né? Mostrando que produziam, Uhum. alegando que produziam as bolsas e as roupas e tudo mais. E as marcas, de novo, não se pronunciaram, né? Só que aí você tem uma sequência. Então, assim, você já estava vendo aquela marca na raquete, na bicicleta, na prancha de surf, no algodão, na camiseta, no... Aí você fica, poxa, não é possível que tenha um artesão camponês francês num campo de lavanda fazendo esse volume de coisa. Já tá estranho. Essa Aham. boqueta, Uhum. você já tá assim. Aí você tem outros escândalos não pronunciados. Você tem, cara, ano passado a Gucci se enfiou em um monte de escândalos de trabalho análogo à escravidão, mesmo dentro da Itália. A A Dior gente também? tem a Aham. Dior também. A gente tem vários relatos, tipo vídeos de pessoas que compraram de marcas de luxo e tiveram um péssimo pós-venda, um péssimo atendimento, Uhum. produto bom que despedaça, produto caríssimo, mal costurado. Então, assim, isso é um bastidor desencantado. Porque essa narrativa dos fabricantes da China, ela podia ter passado batido, como já passou muitas vezes, décadas atrás, né? Mas como esse bastidor estava completamente desencantado, sem transparência nenhuma, isso ganha força. Então, as pessoas estão se interessando cada vez menos em compactuar com as marcas de luxo e indo para esses símbolos culturais, inclusive dando mais força para os artesãos locais ou para as marcas locais. Eu acho muito bonitinho, tipo, quando o TikTok ou o Instagram se mobilizam por uma artista que teve a Uhum. estampa copiada por Uhum. uma grande fast fashion.
ou né, valoriza uma marca brasileira num post. Nesses posts de esposa da China, tem várias pessoas comentando com marcas brasileiras que, poxa, faz muito mais sentido, tem toda a cadeia de produção. Então, tem uma grande culpa desse mercado de luxo também, sem falar no eurocentrismo, né? Se analisar os últimos 10 Total. anos, eles até expandiram para a Ásia, não expandiram para a América do Sul, né? Foi mais Ásia, Europa mesmo, mas eles só compraram marcas da Europa. Compraram algumas marcas americanas, então, tipo Rimowa, Tiffany, ali dentro de LVMH, mas a grande maioria são marcas europeias. Então, assim, a inovação, esse trickle que vinha de dentro do luxo, de ser, né, avant-garde, de ser, tipo, muito novo, muito diferente, muito... Para essa geração não tá funcionando. Não faz mais o mesmo sentido que fazia para minha geração, por exemplo, né? Você falou do eurocentrismo. Eu já, porque de tudo isso que você falou, tem muitas coisas interessantes aí, né? E uma delas é que a gente sempre foi eurocêntrico, né? Então, tudo que a gente herdou de cultura, veio da Europa, assim como, então, bom, o próprio luxo, né, de Uhum. origem e tudo que vem, né, que é de lá, enfim, etc. E acho que agora tem espaço para alguns questionamentos, sabe? Assim, de quão realmente inovador isso é. Uhum. Coisa que, assim, para minha geração não, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque, assim, a gente pode falar de Labubu, de não sei o quê, de não sei o quê. Se eu vou num encontro com determinadas pessoas, tá? E eu não estou com determinados códigos, Uhum. eu não preciso falar nada. É assim, a Maia não tá bem, entendeu? Não tá bem de dinheiro, não. Aí não tem um labubu, entendeu? Não tá com o sapato X. Ninguém me fala, mas eu entendo isso. Isso, né, um código de pertencimento que a gente entende. Ah, você não foi para não sei o quê, e férias e não foi para não sei aonde, então, né, tem um Não. monte de coisa. E é super interessante. Eu acho que isso também traz uma mudança de como essas comunidades, né? Porque é isso, o código, ele sempre foi para você ser reconhecido no seu meio. Uhum. Então, não necessariamente todo mundo vai reconhecer aquele Sim, item, né? Que sim. foi o grande achado aí do Quiet Luxury, que só quem sabe, sabe. O clássico, né? Quem sabe, sabe. Aham. Mas hoje a configuração de comunidades que a gente tem, ela é diferente, né? Ela é diferente daquela ideia de que o marketing tinha, tipo, vamos criar uma comunidade, vai ser um negócio assim, a gente vai fazer um café da marca, vai botar todos os consumidores, eles vão trocar receitas, vão conversar, vai ser lindo, nossa, né, nossa comunidade unida. E como que essas comunidades operam de verdade hoje, né? Você tem, sei lá, o clube das 5 da manhã, quase uma seita, mas é o clube das 5 da manhã. Tem. Você acorda às 5, aí você vai tomar ou matcha ou super coffee, aí Uhum. você vai ler lá o Café com Deus Pai, você vai fazer um devocional, você vai ir para Velocity. Você tem uma rotina completamente orquestrada, você tem milhares de vídeos nesse mesmo perfil, com os seus elementos de consumo específicos. E eles nem se conhecem, gente. Eles, assim, se eles trocaram comentários, foi muito. Essa comunidade, ela é uma comunidade inteira de consumo, de consumidor, de rotina, mas ela não necessariamente convive. Não convive, na verdade. E você tem várias outras. Se você for pegar qualquer nicho do TikTok, você pode pegar, sei lá, quem está estudando para fazer medicina. Você vai ver que a pessoa ela tem o mesmo iPad, o mesmo caderno inteligente, o mesmo marcador em tons pastel da Stabilo. Sabe, você pode. A comunidade dos Bob Goods, que não é só o Bob Good, é a Aham. caixa específica de caneta que lustre, não sei o que, não sei o que. E a graça não é pintar o Bob Goods, a graça é fazer uma pintura diferente que meio que transforma o desenho. Enfim, essas comunidades elas vão se formando e elas vão reconhecendo os seus signos, seus símbolos e se trocando de uma forma diferente, né, da nossa. Aquela, você tem que chegar com a bolsa aqui, ó, na frente Isso, para mostrar que é assim, vai abrindo caminho. exatamente. É a mesma coisa, mas elas se organizam, né, de uma forma muito nova.
E eu acho que tem uma coisa legal nessa performance, nessa coreografia coletiva, porque eu acho que ser uma performance não quer dizer que é falso. Uhum. Eu acho que talvez seja uma escolha mais consciente de como a gente quer ser lido ali pelo mundo. Então, eu acho que são talvez um pouco mais honestas que essas que eram pautadas unicamente em poder aquisitivo, né? Ou Aham. espaços que você podia frequentar fisicamente. Calma, tô assim, chocada porque é muita informação numa única fala, né? Muitas coisas, muitos comportamentos diferentes, diferentes que eu digo, agora é um, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é É, outro. pensando nessa lógica do trickle down, né? É como se você não, sei lá, antes você tinha uma editora da Vogue americana que ditava o que era ou não era, o que deveria ser seguido. Hoje não necessariamente. Hoje, tipo, um criador de conteúdo pode ali do dia para noite definir uma rotina, né? Né, mostrar ali uma rotina que as pessoas gostam muito e quando você vê, tem milhares dentro desse fluxo. Então, é uma belíssima democratização, E, assim. e também não era exatamente a pauta, a gente ia falar do Labubu, mas eu lembrei Mas tá dentro o tá Labubu, né? dentro, Dessa não, performance de do, comunidade. do lance da saúde. Então, assim, de repente, gente, você tem que tomar creatina, você tem que tomar não sei o que, você tem que tomar não sei o que lá, daí tem que ser da marca Essential, não pode ser qualquer marca, entendeu? Nananã, aí você tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. Fora o tudo é menopausa, perimenopausa, daí podcast de menopausa, não sei o que, tá. Tipo, todo mundo tá na menopausa, e aí. Antes era endometriose, aí todo mundo tinha endometriose, Aham. não sei o que, tá. Falando. Lipedema teve Ah, também. agora É. tá meio no lipedema, não sei se tá acabando, se tá no meio, se tá começando, enfim, mas tá super, né? E assim, no final, eu me sinto, vou falar eu como eu me sinto, uma grande idiota, sabe assim? Porque Mas, a história do lipedema, não, sério, alguém me ajuda, tá? É, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que começou com a Yasmin Brunet lá no Big Brother, que ela tava com sobrepeso. E aí ela falou muito sobre um problema que ela tinha, que era o lipedema, que não sei o que não sei o que lá. Aí, gente, ela saiu. Olha que loucura! Ozempic bombando, mas o problema é que ela resolveu o lipedema. Nada contra o Ozempic também, gente. Quer tomar, toma, entendeu? Tal. É mais um labubu da história, tá? E aí ela apareceu uma GGérrima. Não sei se vocês viram. sim, Ela sim. tá muito magra, ela tá mais magra do que quando ela era modelo. E aí, eu vi também outro. Bom, enfim, não vou Uhum. fugir do assunto. Mas e aí? Não, e aí que eu descobri que tem um tratamento para lipedema. Eu falei, cara, eu também quero ter lipedema, então também vou fazer Sim. tratamento de lipedema. Mas É isso aí. essa coisa do wellness é super interessante. Por quê? Porque como isso, o luxo dentro da moda é o que está mais perdendo valor de mercado. Porque é isso, a gente tem esses símbolos, os Labubus, os Bobbie Goods, tem coisas mais interessantes que a galera quer consumir agora que necessariamente luxo. Isso é, enfim, toda essa questão dos bastidores desencantados e da fusão maluca, extensão, expansão. Então, quando a gente olha dado financeiro hoje de projeção, se a gente olhasse isso, sei lá, em 2023, o luxo tinha 8% de projeção de crescimento, 12% em alguns conglomerados. Hoje a gente está falando em 3% até 2025 de crescimento. O dinheiro está migrando para wellness, o dinheiro de luxo mesmo. Então, por exemplo, a LVMH já comprou a rede Belmont de hotéis. Hotel Ah, 5 estrelas, aham. assim, Dior já tem spa, aliás, várias marcas de luxo estão abrindo spas, investindo na própria tecnologia ali de laser, de bem-estar. Tem conglomerados inteiros de hotelaria em Dubai que já medem seu sangue diariamente, fazem a sua dieta baseada no seu sangue, monitoram o seu sono. Eu não lembro o número específico agora, mas assim, era quase 40% das pessoas já usa algum tipo de gadget, tipo o reloginho ou o É, Oura Ring, que também é uma febre para medir sono, batimento cardíaco. Então,
o dinheiro do luxo, ele não acaba, né? Ele vai migrando. Ele está menos dentro da moda agora e mais dentro desse mercado de wellness. Então é por isso que a gente está vendo tanta iniciativa, desde Ozempics e Monjaros, até spas, autocuidado, a skincare, mais marcas de skincare surgindo, agora tem skincare para o cabelo também, e esse mercado está com uma projeção muito alta de crescimento, principalmente dentro do luxo. E aí, o que as marcas de moda estão fazendo, né, para tentar continuar relevantes? Tem essa questão da escassez promovida, que é essas coleções muito pequenas, muito pop-ups, eventos extremamente exclusivos. Elas estão infusionando muito com arte, porque a arte sempre tem, né, o fator de raridade. Sim, sim. Então, elas tentam ali chamar artistas. A própria LVMH, ela nunca comprou nenhuma marca asiática, né, para fazer parte do grupo dela, mas chamou a Yayoi Kusama de novo para fazer uma collab com a Louis Vuitton de bolsas. Então a gente vai começar a ver cada vez mais desses movimentos. E uma outra coisa que essas marcas estão tentando é criar museus de marca. Então, quando você cria um museu, né, você tem aquela coisa, nossa, então vai. Porque, de novo, infusiona com a arte, né? Porque o museu é uma coisa artística. Então, você cria aquela narrativa, você cria um ponto turístico, você cria uma validação para o seu próprio produto. E é assim que elas estão competindo, tentando competir com os Labubus no momento. Gente, que loucura. Mas também, né, a gente não pode ser inocente, acho que essa é a palavra, de desconsiderar que a partir do momento que você é um conglomerado, você tem objetivos muito claros e eles são opostos ao que o luxo em si, tá? O luxo, como definição de luxo, carrega, né? Então, assim, dessa atemporalidade, dessa qualidade. Então, o que seria algo atemporal com muita qualidade? Dura para a vida inteira, dura para muitas gerações. E não dá para a gente fazer isso, né? E ao mesmo tempo ser lucrativo, né? São objetivos muito diferentes. Então, como eu faço, né, para conseguir caminhar com as duas coisas ao mesmo tempo? Via Bill falou, não deve estar sendo fácil para os grupos, não deve estar sendo nada fácil. Não Na verdade, deve. assim, para quem está olhando pro money, é só. Até parece que é fácil, né? Mas enfim, você detecta as tendências e direciona, né? Como eles estão fazendo agora, né? Entendendo a questão do wellness, direcionando para outro lugar. Mas, enfim, e todo esse legado. Mas tem um documentário super interessante que fala sobre. Meu Deus, eu não sabia que eu ia falar sobre esse documentário, mas chama alguma coisa dos sonhos. Se alguém lembrar e puder me ajudar, alguma coisa dos sonhos que fala exatamente do momento em que o Bernardo começa a brincadeira, né, ali na década de 80, que o mercado de luxo estava meio afundadinho ali, e aí começa a falar então um pouco sobre a conexão do mercado de luxo com arte, e, e aí, enfim, para mim vai ficando tão claro, né, que é na verdade uma repetição de um movimento lá de trás. E aí quando você faz essas associações, então que seja com a Yayoi Kusama, foi um super sucesso, tá? Sim. Foi um super sucesso financeiro? Eu não sei dizer, tá? Por quê? Porque de repente você pode dizer, Andressa, mas assim, do ponto de vista de colocar produtos no mercado, tá? Foi um grande sucesso porque eu não vejo, uau, um monte de produto, né, da Collab aí no mercado. Mas o que teve, eu fiz essa pesquisa de
citação da colaboração no TikTok era um número absurdo, era de coisa de bilhão. E aí você ia vendo e era realmente conteúdo. Então era unboxing, era mostrando a sacola, era mostrando peça. Então, por exemplo, tá? Eu descobri a collab pelo TikTok. Eu vi Pelo mais TikTok. produtos da collab no TikTok do que eu vi pessoalmente e eu Uhum. tava fazendo uma visita na Louis Vuitton da Champs-Élysées. Então não se comparava o que eu tinha visto de produto ali e o que eu tinha de conhecimento da collab versus assim, o storytelling continua Sim. maravilhoso, tal, tal, tal. Mas enfim, nada, entendeu? Ali eles estavam falando, ah, acabou, tipo, tem uma bolsa, não sei o que, não sei o que lá. E eu tinha visto um monte de coisas num portfólio gigante. Que, de certa forma, também, você começar a fazer distribuições estratégicas de produto, tá? Possibilita que esses conglomerados produzam volume e a gente não Uhum. tem essa percepção no mercado. Que isso foi uma coisa que aconteceu com a Louis Vuitton no passado, né? Então, eles deram uma acelerada na produção e aí as consumidoras falaram, ah, eu quero mais Louis Vuitton, não vou falar o que elas falaram, porque foi muito preconceituoso. Uhum. Mas assim, ai, não quero mais. E aí eles tiveram que fazer um luxo do luxo, né, para as clientes comprarem ali. Então, quando começa essa coisa de collab, quando começa a fazer coleção específica por geolocalização, então assim, Dia dos Namorados na China, ou outra Dia do Solteiro, Dia do não sei o que, datas que a Sim. gente não tem. E aí eles começam a produzir, a gente começa a perder o controle, assim, do que tem, do que não tem, do que vem, do que não vem, enfim, controlando esse mix, você consegue produzir um volume de fast fashion sendo marca de luxo, que foi isso que eu vi em um dos relatórios da Louis Vuitton. Não fui eu que fiz a análise, mas eu estava com uma pessoa de administração e ela estava me explicando, Maia, tudo isso que você está falando aí para mim, do luxo, isso e aquilo, deixa eu te mostrar aqui, tá? Não dá, porque para eles terem esse faturamento aqui, eles teriam que produzir, aí faz uma matemática lá, não sei quanto, o que Uhum. seria mais do que a Zara e a H&M juntas. Aí eu falei, ai, Exato. mentira, mentira. Não acreditei, mas era, né? Enfim. E aí era isso. Então, na verdade, eu não Uhum. sei o quanto a gente tá Não, comprando algo que não tá mais acontecendo, entendeu? Uma exclusividade que não existe não mais. existe. O Bernot, o próprio Aham, dono da LVMH, ele tem essa fala que é só o luxo dá margens de luxo. Então, é verdade. tá, ele tem essa visão, mas esse tipo de coleção da Yayoi, que é essa escassez programada, né? É isso. Uhum, Você não sabe se tem, se não vendeu, ou se eram muito poucos itens. Se é aham, propositalmente tem pouco item para você achar que tem pouco item. E eu acho que essa foi uma coleção que ficou muito viralizada porque era o começo da retomada do offline, né? Então eles fizeram intervenções nas lojas. incríveis nas lojas. Maravilhosos. Tinha a estátua gigante da artista, tinha as bolinhas, parou Nova Uhum. York, não. Enfim, fizeram um Mas negócio era. maravilhoso lá e foi a e esse negócio do offline é super interessante também, porque ele vem bem quando a gente está eu ia dizer beirando um colapso econômico, mas acho que a gente já está num colapso econômico por causa desse rolê dos Estados Unidos. E quando isso acontece, a gente tem uma mudança, né, no comportamento das camadas mais altas, quando a gente fala de grana. Uhum. Então, nas últimas décadas, a gente via assim, as celebridades usando Crocs na rua, vestidas de moletom. Quem era a pessoa de sucesso? Era o CEO que ia de camisetinha, tênis e calça jeans Uhum. apresentar. E na posse do Trump, você já nota a diferença. A galera, jaqueta de Nossa, couro, verdade. terno, símbolos ali de riqueza, né? Muito bem cortados, de marcas muito bem escolhidas, porque vem essa necessidade de se reafirmar no topo. E isso que a gente está vendo dos espaços offline, então, tipo, o lugar mais descolado de Nova York agora é um clube de xadrez.
ai, chega a Soho House no Brasil, clube secreto do não sei o quê. Uhum. Essa, de novo, essa tentativa de criar um espaço ali, né, de elite e de nicho, que você não pode fingir que você estava. Então, claro, você pode botar uma foto de inteligência artificial, fingir que você foi, mas quem de fato frequentou esse espaço vai saber que você não estava, né? Essa também é uma tentativa de concorrer com os labubus e com os símbolos culturais que estão no dentro de um gosto da maioria. Então, as marcas elas vão tentando, né? Várias estratégias diferentes. A própria questão da China é super interessante, né? Porque algumas décadas nada, alguns anos atrás, todas essas marcas eurocêntricas torciam o nariz para as consumidoras chinesas, não deixavam elas comprar, né, mais de uma unidade dentro das lojas. Gente, Exatamente. tem uma trilogia maravilhosa que não é nada acadêmica, que é Asiáticos Podres de Ricos. É um livro muito bom, uma trilogia muito boa, que conta justamente essa história das mulheres de Singapura e como elas iam fazer as compras e não deixavam elas comprarem porque tinha o olho puxado, e aí achavam que ia falsificar ou que Uhum. não queria a marca atrelada, completamente xenofóbico. E na última década pagaram a língua, né? Expandiram loucamente É para verdade. a Ásia. Exato, fazem coleção especial. A Cartier, esse mês, lançou uma coleção Pantera e Diamantes, que é tipo umas panteras cravejada desse tamanho em cima de umas bolas vermelhas. E foi só para Pra Ásia, Ásia. enfim. Então aí, É, aceitando dinheiro, é, né? agora Agora é. acho que é falou a crise do capitalismo, agora fazem coleção específica para o Ano Novo Chinês. Exatamente. Uhum. Esse constrangimento eu vi, aconteceu na minha frente. Deles falarem que não iam vender para duas orientais. É, péssimo, 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 assim, vergonhoso. E agora, né, se rendendo, enfim, tem vários estudos de caso também. Nas aulas eu sempre dou estudos de caso, e aí, como minha aula é de gestão de canais, é sempre sobre o mercado asiático que estava negligenciado, e aí uma marca de luxo que foi abrir um canal, seja um e-commerce ou, né? O da Tiffany, por exemplo, o e-commerce mais completo é o da Ásia, que tem as peças mais caras, né? Porque aqui a gente tem, mas a gente tem a prataria e alguma coisa. Uhum. Né, o que vai até as peças com os valores mais altos, claro, a alta joalheria não vai, mas é o de lá. E assim, uma quantidade de produtos que eu nem Uhum. sabia que tinha, sabe? É. Então, Esse é um aspas interessante para abrir assim, porque a gente, o sul global ainda é a larva do cocô do cavalo do bandido, né? total. Nenhum conglomerado de luxo expande para cá, apesar de a gente ter Emirates ali, mas acho que não é um caso à parte. Eu, inclusive, vi alguns especialistas de luxo comemorando, não, bem entre aspas, tá, gente? Tá. Esse tarifaço do Trump, pensando, cara, com os embargos na América do Norte, talvez comecem a olhar um pouco mais para a América do Sul, né, como um potencial mercado. Mas é isso, não tem investimento de marca aqui. Você conversa com as marcas, você vê que tem basicamente PR uma pessoa para cuidar da marca. Os Uhum, e-commerces não têm valor, não tem o preço das coisas nos e-commerce. Tipo, o Tiffany tem algumas coisinhas, mas assim, isso a é. grande maioria tem pouquíssimos itens e não coloca o preço. Uhum. E isso vai atrapalhando muito, né? E tem a própria experiência de lojas. Você pega as pessoas, tanto no TikTok quanto no Instagram, relatando suas experiências em marcas de luxo, elas ainda são maltratadas. É um negócio tipo de Uhum. décadas atrás, sabe? Que você, ai, tem cara de pobre, não vou atender. Então, é muito engatinhando ainda o mercado de luxo dentro da moda no Brasil. Tem um movimento do pessoal do New Money, né? Os funkeiros e tudo mais, que eles também estão causando uma revolução em relação ao posicionamento das marcas no mercado. Eu estava vendo esses dias a Porsche, é, Ai, que virou que carro está de emergência agora, né? que tá passando por uma crise e eles estão tentando gerenciar isso, enfim, porque os funkeiros transformaram os carros, né, num negócio básico que todos têm que ter. E aí o Uhum. cliente antigo não quer mais.
assim, e a Ferrari, enfim, pedindo os carros de De volta, volta. né, movimentos desse tipo. E eles, o que que eles fazem? Eles andam sempre com um videomaker junto. É que eu vou Uhum. contar a verdade, assim, não é muita coisa pra gente estudar, né, gente? Não dá pra gastar muitas horas assistindo os caras, mas eles vão ao shopping com o videomaker atrás. Normalmente eles vão com um amigo e um cara filmando atrás. E aí, se eles forem maltratados, o segurança encará-los ou qualquer coisa assim, eles estão filmando. E aí depois eles colocam. Menina, É, e eles sabe que eu colocam. vi isso como, ó, mais um Labubu que está surgindo? Esses dias estava uma discussão, porque assim, tem uma discussão eterna dos profissionais terem que ir para as redes sociais para se Uhum, autoafirmarem, né? uhum. Dentro da área da saúde é uma super discussão que você tem Nossa, que ir lá fazer vídeo, gravar TikTok, esteticista, todo mundo tem que aparecer, tem que ser famoso na internet para ser relevante como profissional. E aí era uma discussão sobre que símbolos, que sinais que você vê que a pessoa ela é boa mesmo. E um dos mais votados era ter um videomaker acompanhando. Quando a profissional tipo, era mentira. um encontro de dermatologistas, se a pessoa chega com a videomaker já filmando ela no evento, você sabe que ela é super relevante. Eu fiquei, nossa senhora, né? Eu já fiquei imaginando a videomaker com o labubu pendurado assim na câmera. Então, assim, sinal de bom profissional. Entrou no evento, ali no congresso, e o videomaker foi Meu Deus, seguindo. eu vou ter que arrumar um videomaker agora, gente. Bom, mais Ah, comentários aqui, ó. Agora, voltando pro Labubu, eu venho recebendo tantos conteúdos em TikTok e por aqui sobre, né, o que hum, faz de verdade versus um falsificado. E relaciona muito com essa afirmação da internet que vocês estão comentando. Acho que né, de ter que ter. Então, assim, agora já entendemos que porque antigamente, né, gente, lembra, vocês tinham que ter um Instagram verificado. Quem. participação especial aqui. Ai, que fofura! Milhões, exato. Oi! Quem tinha um Instagram verificado, você falava, nossa, é a pessoa. Aí depois é o verificado mais o número de seguidores. Agora esquece tudo isso, é o videomaker, né? E você tem que ter uns labubus ali. O Murilo, bom saber sobre o O videomaker. videomaker. Murilo, exatamente. E aí, falando dos labubus, porque já deve estar assim, inundado de labubu falsificado, né? Sim, os Lafufus, carinhosamente Lafufus? apelidados. Lafufus. Tem vídeos para mostrar se você comprou um Labubu ou um Lafufu. Sério, Sensacional. porque eu ia perguntar uma coisa agora. Porque o Labubu tem uma questão que me lembra a LOL, aquela boneca lá. Que você Hum, comprava o negócio meio que o não Blind sabia. Box, né? Isso, Aham. meio que não sabia o que ia chegar, e aí você ficava refém de ficar comprando de forma recorrente, e isso transformava o negócio num negócio que podia ser ultra exclusivo, assim como figurinha e tal, né? E com tantos lavabos, com você mesma que comprou no ano Uhum. passado, que não estava na moda aqui ainda. Mas lá tava, tá? Eu fui Não, lá, completamente não, enganada. ok. Não Não, foi, tudo bem. nossa, que autêntica, que com tem nada. Tava todo mundo comprando, ai, quero esse negócio aí também, vou comprar. Aí você chegou aqui e ninguém entendeu nada. Com certeza todo mundo falou, nossa, que nada a ver, Anderson usando esse bicho na bolsa. Aí agora, um ano depois, nossa, preciso daquilo e você já não aguentando mais. Mas assim, Hum. agora, qual o tipo de controle de se o negócio é Ah. fake ou não? Então, acho que isso dá pra, a gente pode criar uma nova live, né, sobre fakes e super fakes, porque assim, você vai ter todas as camadas. Você vai ter quem tá procurando um fake perfeito para pagar mais barato, porque assim, R$ 1.000 Cidade Jardim, 400, R$ 600 para você importar de um site Uhum, correndo risco de ser falsificado. uhum. Tem gente brincando com ame os Lafufus, do jeito que eles vieram, que são uns tortinhos, né? Tem um que é até o Tribufu, que é tipo gigante, ele vem todo errado. E só que tem que entender a relação dessa geração. Não, geração é muito chato de falar, né? Mas dessa comunidade que gosta desse tipo de símbolo. Para muitos deles, e você eu sei que já estudou isso, comprar uma réplica super premium é uma coisa inteligente,
É um dinheiro que você está poupando por um negócio que vai performar Pouco tempo. igual, né? E você tem isso nas grifes, no luxo, Uhum. e você também tem isso dentro dos pequenos símbolos culturais. Poxa, ter o Bob Gures falsificado, quem vai saber, né? A página é preto e branco, você vai pintar ali. Uhum. Ter o Labubu, ou o Lafufu, ou o Tribufu. Então, quando você não tem esse apego da comunidade, da rotina, de querer fazer parte, você quer só comunicar o símbolo, para muitas pessoas é tranquilo. Tipo, o frustrante é você comprar o original e chegar ao falsificado, por Uhum. causa desses trâmites de Uhum. importação, que você não sabe muito bem de quem você está comprando. Mas comprar o falsificado de propósito, até para. Tem uma coisa aí que também tem nas marcas de luxo, que é comprar o falso para completar a coleção. E aí você tá lá enlouquecido que você quer de todas as cores, você não consegue, sei lá, o rosa de jeito nenhum. Compra o rosa falsificado, né? Falsificado. Ah, interessante. Tem isso, Isso né? é verdade, assim como tem a questão pensando nas bolsas, né? As cores tradicionais eu compro o original e as cores Uhum. mais, sei lá, exóticas, não sei, que amarelo Compra limão, falso. eu compro falso, Pra usar na faço, temporada e é, sumir com ela, né? porque vai durar pouco, enfim, mas agora os lafufus e o tribufu, gente, sensacional. E aí ninguém falou, aqui eu não vi ninguém falar que tem esse labubu, então eu tô achando, não sei, Será que será só que, existe na bolha, né? será que só existe no TikTok? Ninguém, Murilo, você tem um labubu, você tá em busca dele? É, e aí, para tentar entender, como eu falei, né? Quando eu postei, talvez seja uma questão também de se expor. Porque eu recebi alguns comentários. Poxa, você postou isso, eu tenho, não sei o que, mas eu não tava falando, gente, não Uhum. compre, compre o que você quiser, né? Mas eu mesma eu vivo postando aquele meme da Miranda encarando, Sim, sabe? Quando ela encarando total. tem. Eu faço com a Bubu, tem com o óculos da Miu Miu, tem com o Bob Goods, tem com o pão da Stanley, tem com a Birkenstock, e eu tenho metade dessas coisas. Assim, eu sou completamente. Ai, a doutorada em marketing para aprender todos os gatilhos. Assim, aprendi todos, caí em Em todos. Quando vê, tô todos. eu lá com três Labubu pendurado, óculos da Miu Miu, meu coque, Clean Girl, assim, ó. Ah, lá, lá. E tudo bem. Mas é Aham. isso, é essa comunidade mais honesta, né? A performance é como você escolhe se mostrar e pelo menos Sim. agora acessível, né? A É, mais pessoas, é mais orgânico. mas ó, Olha aí, ó, o Lafufu que vem errado. então Tá a Ju vendo? A falou, eu Bruna não tem. tenho. E a Isa, eu comprei no Hunting Club, na minha Bruna, ame seu bolha. Lafufu. Os Lafufus também merecem amor, Tem tá? uma foto. Ai, gente, agora eu quero um Lafufu. É Bruna, me mais legal ajuda. ainda. Ela curte o Agora Lafufu. eu quero um Lafufu. Gostei dessa, tipo, ame como eles são, sabe? Tipo, e é isso, a gente estuda, gente, porque a gente também tá dentro desse movimento e a gente também cai. O que pode diferenciar a gente que estuda isso de quem não estuda isso é que eu quero entender o porquê que eu acho aquilo tão importante, porque que eu acho que eu preciso muito daquilo. Então, por que que apareceu aquele negócio que eu fui num aniversário e todo mundo, uau! Deu um labubu! E aí eu olhei e falei, e daí? Né? Daí eu falei, tô meio estranho, tô por fora, né? Já me senti por fora. Mas, ou quando eu quero muito alguma coisa, o que que tá acontecendo? O que que tá comunicando, né? Por que que eu tô querendo tanto isso? Então, muitas vezes eu entendo coisas sobre mim, mas aí tô falando de mim, tá? Não sei se vale para vocês. A Uhum. partir do que eu tô com desejo de consumir. Então, se é um determinado produto que apareceu ali e aí tais e tais pessoas estão consumindo, aí eu falo, nossa, caramba, mas é tal, tal, olha, né? O que está acontecendo com elas, aonde elas estão indo, né? Talvez eu esteja querendo comunicar isso, né? De Você repente, vê né? que a pessoa boa quando ela faz uma psicanálise do consumo, né? Não, Autoanálise, uma né? autoanálise Do consumo. total, Incrível. porque às vezes, né? Então a gente olha alguma coisa. E sobre. Só para fechar também, que esse assunto já deu.
da história do Ozempic lá. Porque eu fico nessa história do Ozempic e falo do Ozempic, e falo do Mundial, e falo disso aqui. Até palestra sobre isso eu já dei. Falando sobre que Uhum. realmente a gente tem o do pobre e o do rico, entendeu? Ele também. Deixa eu só ver aqui, a Isa falou, vou ter que sair, mas tô adorando, deixa em salva. Ah, Ah, a Isa, gente vai pode deixar deixar. salva. Ah, pode deixar. Beijo, obrigado por ter participado. E aí, essa questão do como era o corpo da mulher e o que, que ele veio representando ao longo do tempo, né? Então, assim, como ele era em 1900 e o que, que ele representava em 1920, 40, 60, 70, 2000, 2010 e agora. E agora, falando, né, do meu corpo ou de corpos mais com sobrepeso, é, é porque a gente não quer gastar, entendeu? Porque tem recurso aí. Por que você não toma um Mozambique? Por que você não toma? E se eu tiver medo? Uhum. Se não tiver dinheiro? Tem várias questões, né? Mas agora ficou muito simples, sabe? Assim, então Sim. é só. Não, e você vê, né, esses circos de trickle de novo, porque é isso, a gente tinha os anos 90 que era Heroin Aesthetic, né, com a Kate Moss lá, um Nossa, palito, total. e era aquilo. E aí a gente teve, assim, magreza nunca deixou de ser um padrão de beleza, Uhum. mas a gente teve uma era Kardashians, que fez todo mundo querer peito, querer bunda, querer coxa, Aham. e aí passou a era Kardashians, aí a moda, tipo, desplante, tira tudo, não, é shape, agora é shape slim. Então, só que Total. agora a Sim. tecnologia vai avançando, né? Então agora temos Ozempics e Monjaros para atingir o Uhum. tal do shape slim, mas uma vez que o shape slim ou a magreza não é mais né, exclusiva das pessoas muito ricas, porque meio que era, né? Quem pode comer, tipo, ser magro e saudável, comer muito bem, ter uma ótima academia, ter acompanhamento nutricional, profissional, era um símbolo de status. Como que isso se reconfigura agora, né? Qual que é o próximo, o momento para ser natural? Então, assim, é para tirar a harmonização facial, explantar o silicone, ser magro e slim, Aham. natural, toda naturalzinha, 12 filtros, assim, botox, uma Sim. naturalzinha. Aham. O que Sem que vem na tomar. sequência, né? Porque a gente, por exemplo, os movimentos de mercado a gente vê, tipo, a gente vê Unilever, a Nestlé perdendo grana porque as pessoas estão comendo menos, principalmente nos Estados Unidos, Aham. já estão trabalhando em alimentos hiperpalatáveis, né? Porque o Ozempic, ele tem essa coisa, ele te deixa sem fome e você acaba só aceitando comer o que é hiperpalatável, hiper gostoso. Então eles já estão trabalhando nos mega alimentos super saborosos para Uhum. pegar o paladar desse pessoal que está comendo menos porque está tomando medicação. Então é É. toda uma movimentação de mercado. E aí já cabe ali o dinheiro e as iniciativas migrando para wellness também, Uhum. né? Uhum. Que agora que você atingiu esse corpo, tem que se cuidar, né? Tem que ter Uhum. né? Não basta atingir o corpo. Aí vão ter outros degraus que você vai ter que escalar para ser relevante o suficiente dentro da sociedade maluca. Nada basta nunca. E nunca acaba, né? Nunca acaba, nunca é o suficiente. Seja o Labubu, agora é o Labubu, daqui a pouco é outra coisa, depois é outra, ou é a questão do peso, agora é isso, depois é aquilo, depois é aquilo, ou é. Então não tem fim. Então, se não fizer essa autoanálise barra psicanálise, né? Uhum. A em função de, se achando sempre inadequado, não pertencente, porque sempre tem alguém que tem mais. Então você tem três labubus, o outro tem quatro, cinco, um exclusivo, e aí, né? Então sempre vai ter Uhum. alguém que vai ter É. mais, e enfim, e é isso. E no Eu final, acho né? que dicas que a gente pode dar é isso. Primeiro, por que que o Labubu é esse fenômeno, né? Todo esse resgate que a gente fez da extensão e expansão das marcas de luxo, dos erros desses conglomerados em, né, escalar demais as marcas, aparecer em muitos lugares, junto com esse algoritmo do TikTok que eles não previam que vinha. Depois, a gente teve essa mudança no que é, né, uma comunidade de marca, tipo, como que as pessoas performam, como que as pessoas se apropriam, e isso faz esses símbolos que parecem muito pequenos serem muito fortes. Mas eu acho que a dica é, se tiver com fogo no rabo, que você quer um Bob Goods, um Labubu, né? Se não der para comprar, tá tudo bem, tá? Depois de 2 meses, Passou. vai passar. Se,
né, se continuar nesse ritmo. Ou não, depois de 2 meses, se você continuar querendo, ele ainda vai existir lá como um símbolo não tão. Não vai ter tanto capital cultural, né? Como tá no É, TikTok agora. Mas se você gosta, ele vai continuar lá existindo para você, né? Então é um movimento mais efêmero, mas é interessante de acompanhar e de entender, né, para onde vamos, principalmente dentro do mercado da moda. Eu estou muito curiosa para saber o que mais, além de museu de marca, além de infusão com arte, consegue fazer a tempo, né? Porque é isso, tipo, tem marca que agora está tentando lançar alguma coisa com o Labubu, ou que vem o Labubu de brinde. Cara, a hora que isso chegar, já passou o hype, sabe? Você está lá planejando a total. campanha, já mudou o símbolo. É bom Então, daquilo. Mas sabe uma coisa que a gente acabou não falando especificamente dessa forma, mas que também é interessante, que eu queria ouvir de você, na verdade, que é o seguinte, então a gente tem um luxo europeu, isso, uhum, né, tudo isso muito configurado em nós, e um elemento desejo vindo da Ásia. sim. E isso pode ser um primeiro passo para, de repente, a Ásia, enfim, mostrar que ela também pode ocupar um espaço de não luxo, porque a gente tem toda essa questão teórica que envolve, né, o tema, nananana, mas em relação a desejo Não, e mas super, e posicionamento. eu acredito que já ocupa. Você tem estilistas incríveis, você tem Isso, artistas incríveis, em termos de luxo para cosméticos, mercado de é beleza, verdade. skincare, já é a grande campeã. E é isso, o luxo europeu, você tinha aquele padrão, né, da raridade, da percepção de raridade, Uhum, né, do que eles usavam, porque é da ovelha francesa. Você tinha a questão da heritage, né, que é a marca existe há muitos anos. uhum, Inclusive tem muitas discussões teóricas sobre por que os Estados Unidos não tem marca, não é reconhecida como marca de luxo como é na uhum, Europa, né? Então por que que a Coach não é? Por que que a Ralph Lauren não é? uhum, Como uma marca europeia é, e é por causa dessa questão do tempo dela e de onde ela se criou. E por último, a questão do manual, né? Do artesanal. sim, Esses eram os três pilares que consolidavam o que a gente conhece como o luxo europeu. E a gente viu eles ruírem ou se embaralharem nessas últimas décadas. E isso dá espaço para mercados muito mais autorais ou tecnológicos, como o da Ásia, abocanharem um grande pedaço desse mercado. Então, dar uma sacudida lá no pessoal né? tipo, vamos, gente, vamos, Gente, né? bora e-commerce, né? Tá dando Vamos não. lá. É, realmente né, é uma dificuldade muito grande em relação a como utilizar as ferramentas digitais. E aí eu acho que nesse aspecto os asiáticos, em geral, eles estão muito à frente, né? Assim, É. E talvez eles porque têm eles. pontos muito parecidos. Eles têm uma cultura riquíssima, eles têm marcas há centenas e centenas. Quando você entra, tipo, nos perfumes, na porcelana, na própria arte, né? Eles têm pilares muito parecidos, só que tinha esse mundo contra, né? A Europa não queria essas pessoas consumindo suas marcas de luxo, Estados Unidos sempre, que também sempre foi uma grande potência aquisitiva. Tinha Uhum, rixa logo, a Europa preferia Estados Unidos à Ásia, e uhum. é uma grande mudança mesmo. Ai, nossa. Andressa, muito Ah, eu obrigada por adorei. dividir tanto. Foi incrível. É, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Eu sei que tiveram pessoas que entraram e saíram. A live vai ficar salva para quem quiser assistir depois. Acho que vocês podem até sugerir novos temas. Assim, eu mesma já tenho uns temas para sugerir, Andressa, só para ouvir você falar. Ah, eu vou adorar, E meu Deus. e talvez sobre, né, a gente, sei lá, falar sobre questão de fato dos conglomerados e que ninguém é bonzinho, entendeu? Sim, vamos Uhum. acabar um pouco com essa romantização e vamos pro business, tá?
Então, Total. tem um negócio aí que precisa ser entregue, que é lucro para quem investiu, né? Senão ele sai e pronto, acabou. É um business como qualquer outro, né? Bia, obrigada. E então é isso. Muito obrigada, Andressa. Até a próxima. Tomara que Obrigada, seja daqui a amei. pouco. E é isso. Obrigada, pessoal. Beijo, boa noite para todo Tchau, mundo. tchau, Tchau. gente. Obrigadão.